Acredito, eu também acredito. Eu acredito tanto que eu estou com temor nas pernas e eu não quero perder esse temor nunca quando subir para ministrar a palavra do Senhor, porque eu tenho que agradecer a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz na minha vida. Queria ler com vocês o primeiro livro de João, no capítulo 1, no versículo 5 ao 10. Que diz o seguinte: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, com ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te louvar e agradecer mais uma vez por esse momento de estarmos na tua casa. E nesse momento eu me coloco em tuas mãos e te peço que o Senhor me use para o engrandecimento do teu reino. Em nome de Jesus, amém. Vendo essa passagem, essa semana eu estava lendo, e 3 palavras me chamou a atenção, que a primeira é pecado, depois vem confissão, e depois perdoar. E eu fiquei imaginando como era a minha vida no passado, sem ter Jesus. Como é a sua vida, como foi a sua vida, sem ter Jesus antes. Eu sei por onde eu andava, eu sei o que eu falava, eu sei como eu agia, porque eu não conhecia o verdadeiro Deus. Mas, depois que eu conheci, confessei a Ele os meus pecados, eu aprendi a andar com Jesus, confiar nele e fazer a vontade dele. E eu espero que você tenha essa mesma oportunidade. Se você não teve ainda essa oportunidade de conhecer esse verdadeiro Jesus, que hoje seja o seu dia, que o Espírito Santo venha falar ao seu coração, para que você possa caminhar com Ele. Então eu pensei em 2 pontos nessa mensagem. O primeiro ponto seria: você precisa ter uma visão bíblica da natureza pecaminosa que você tem. Talvez você me perguntasse: mas como, pastor, eu posso ter essa visão? E a visão é simples. Você precisaria admitir que você é um pecador. E muitas vezes você não tem coragem de falar isso, que você é um pecador. Sabe, irmão, só existiu uma pessoa que não pecou. Essa pessoa não pecou, foi Jesus Cristo. Porque os seus discípulos pecaram, Davi pecou, Abraão pecou, Adão pecou, e ele perdoou. Por quê? Eles confessaram e eles pediram perdão ao Senhor. Saiba que em Romanos capítulo 8, versículo 6 diz: as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, acabarão morrendo espiritualmente. Mas a que tem em mente a controlada pelo Espírito de Deus, terão a vida eterna. Quando caímos, precisamos ficar triste pelo nosso pecado. Eu e você precisa ficar triste quando cometemos algo que vai entristecer o coração de Deus. Quando você ficar triste, isso é um sinal que seu coração está sendo preparado para você perdoar e para pedir perdão. Se você não tem essa disposição ainda de achar que você está pecando, que tudo é normal,
algo precisa ser mudado na sua vida. O seu jeito de falar muitas vezes machuca. Você está agredindo alguém. Você tem que ter o discernimento de pedir perdão ao Senhor. E isso era o que João estava relatando aqui nessa passagem. É que a única pessoa que merece ser aclamado é o Senhor. E muitas vezes eu e você temos aclamando, temos feito as coisas por outros deuses. Temos dado valor ao dólar, não que seja ruim, mas temos dado mais valor ao dólar do que ao Senhor. Temos deixado momentos de família, momentos de comunhão para trabalhar. Não que seja um pecado, mas é um pecado do outro lado, que você está abandonando tudo isso. Talvez o seu filho peça uma coisa e você haja de forma rígida com ele. Você está sendo cruel com seu filho muitas vezes. Você está pecando contra o seu filho, porque você está dando valor a ele. O dólar é bom, mas a gente precisa dar entendimento e conhecer a palavra do Senhor. Irmãos, o pecado não existe e não entra na presença de Deus. Você não pode entrar na presença de Deus pecando. Não tem como eu e você chegar na presença do Senhor pecando. Por que eu falo isso? Porque se eu fosse contar a minha história, muitos aqui conhecem, sabem das minhas atitudes. E eu sei que eu também não ia chegar na presença do Senhor nunca, pelas minhas atitudes. Mas Ele tem tanta misericórdia de mim, que Ele me trouxe para esse país. Uma situação que só Deus mesmo para trazer. Porque Ele tinha algo para mudar na minha vida e para mudar na sua vida. Eu casei e não tinha como tirar um visto. Chegando no consulado, o cara disse: está trabalhando? Eu disse: olha, até a semana passada eu estava trabalhando. Tem carro? Eu disse: não, eu estou no carro do meu amigo. Tem casa? Eu disse: não, eu casei quinta-feira. E você tem que fazer um bichador de lua de mel. Com que dinheiro? Eu entrei nos Estados Unidos com $100 no bolso. Em dias de lua de mel, passar 30 dias, olha. Imagina se Deus não tinha um propósito nisso, se eu vou levar esse pecador para outro país, que eu preciso trabalhar na vida dele. Porque aqui ele não está dando oportunidade nenhuma para que eu trabalhe na vida dele. Ele está fazendo tudo ao contrário. E me liberaram o visto. Só vai para tudo de mel. Só Jesus, irmão. E eu chego aqui, contente, $100 no bolso, e estou bem demais de ficar lá 30 dias. Mas o Senhor tinha um propósito em tudo. E chegando aqui, eu conheci esse Deus. Esse Deus que transformou a minha vida. Esse Deus que eu comecei a sentir que eu precisava estar perto dele. É o mesmo Deus que está querendo se aproximar de você hoje. É o mesmo Deus que está querendo trabalhar na sua vida. Eu abri meu coração e deixei ele entrar. Com dificuldade foi. Porque eu não queria perder as coisas do mundo. Mas eu tomei coragem e deixei o Senhor agir. E Ele agiu tão forte na minha vida, que em poucos meses Ele estava me chamando para o ministério. Poucos meses depois. Por quê? Porque eu sabia que era Ele que poderia mudar a minha história. Eu sabia que era Ele que poderia fazer com que eu fosse um excelente marido. Talvez eu ainda não seja, mas eu luto por isso. Eu sabia que era Ele que poderia ser o meu pai. Um pai que eu nunca conheci na minha vida, um pai humano. Uma pessoa que eu nunca tive a oportunidade de dizer assim: ó, pai, eu te amo. Pai, eu queria te abraçar. Pai, eu queria te dar a bênção. Mas eu sabia que, a partir daquele momento que eu estava aceitando Jesus, eu sabia que Ele era o Pai verdadeiro. Ele era o meu Senhor e Rei.
Eu poderia dizer, Senhor, o Senhor é meu pai. Eu hoje posso dizer, pai, eu tenho um pai. Quantas vezes eu cheguei na escola e queria dizer assim, ó, quem é seu pai? Não sei. Sua mãe? Também não sei. Filho de mãe solteira? E tive um sonho de conhecer o meu pai. Mas eu conheço hoje o verdadeiro pai. Amém. E ele mudou a minha vida. E ele pode mudar a sua vida. Em João, no capítulo 8, 12, versículo 12, diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andarás em trevas, mas terá a luz da vida. O pecado rompe a comunhão com o Senhor. O pecado rompe a comunhão com Deus. Vira uma rebelião contra as verdades do Senhor. Muitas vezes você tem lutado ao contrário de outras pessoas, que chega confrontando você com a verdade, e você vai com mentira para ela. Você pode enganar esposo, você pode enganar esposa, você pode enganar filhos, mas a única pessoa que você está enganando é você mesmo, por você estar com seus pecados. A única pessoa que você está enganando é você mesmo. Você não está enganando mais ninguém, é você mesmo. Você não tem condições nenhuma de chegar na presença do Senhor enganando as pessoas. É difícil. Só chega pela presença dele, do amor dele mesmo, pela compaixão dele com vocês. Olha, você é um pecador, você é um enganador, mas eu te amo, eu quero você comigo. Davi, você fez muitas coisas erradas, mas eu te quero. Rico, você fez muitas coisas erradas, mas eu te quero. E ele está fazendo aqui hoje no seu coração: eu te quero, filho. Você que está afastado, eu te quero. Você que precisa voltar para Deus, hoje é o dia de você pedir perdão. E pedir perdão, você está pedindo perdão para quem você machucou. Você pode estar aprendendo a perdoar aqueles que te ofenderam. Esse é um bom sinal, quando você começa a perdoar as pessoas. No livro de Jó, no capítulo 1, tem a passagem é muito interessante, quando seus filhos iam à casa dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantavam-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. No dia em que seus filhos, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás responde ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele pecava, mas ele pedia perdão ao Senhor. E ele é tão ligado, como é que Deus faz um negócio desse com ele? Que Deus disse assim: você viu meu filho Jó? Será que Deus pode dizer isso com você hoje? Você vê o meu filho rico na terra, como é que ele está? Como é que ele está agindo? Como é que ele está falando de mim? Ele está blasfemando contra mim? E muitas vezes eu e você temos blasfemado contra Deus, temos blasfemado contra o verdadeiro Senhor. Não temos coragem de admitir que somos pecadores. Hoje vamos ter a ceia, e esse é um ponto principal para que você se reconcilie com o Senhor, pedindo perdão a Ele, pedindo perdão a quem você ofendeu, para participar do pão. Olha,
Jesus, Deus entregou o seu filho, cara, por você, um pobre pecador, por mim, um pobre pecador que não valia nada, mas ele entregou o seu filho, para que a gente percebesse que Deus é esse a quem nós temos que servir, para que você entenda que Ele não poupou nada, Ele deu quem mais Ele amava, para morrer por mim e por você. O segundo ponto que eu vejo nessa mensagem é que precisamos ter uma expectativa de vida, confessando os nossos pecados. Quando você reconhece Deus como seu Salvador e confessa a Ele os seus pecados, o sangue de Jesus purifica a toda a sua justiça. Ele age na sua vida, Ele age na sua família. Quando você reconhece o verdadeiro Senhor e Salvador. E como é que você pode conhecer o Senhor e o verdadeiro Salvador? Entregando a sua vida a Ele, deixando Ele administrar tudo que você tem, deixando Ele administrar o seu coração, deixando Ele administrar a sua família. Você precisa conhecer esse verdadeiro Senhor. Não fique preocupado com o que as pessoas vão falar quando você toma uma decisão dessa, de servir a Deus. Talvez você tenha medo de chegar para o seu colega de farras e noitadas e dizer: olha, eu estou servindo hoje ao verdadeiro Deus. E você fique com medo da reação dele. É melhor perder um amigo do que perder a salvação. É melhor perder um amigo do que ir para o inferno. Não tenha vergonha nenhuma de pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados. Não tenha vergonha nenhuma de perdoar aqueles que te ofenderam. Porque a partir do momento que você faz isso, você começa a ter uma comunhão diferente com Ele. Você começa a ter um contato com o Senhor. E para que você tenha um contato com o Senhor, você tem que entrar com o coração aberto. Você tem que estar assim: olha, Senhor, eis aqui, todo bagunçado o corpo, mas eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui, porque eu preciso do Senhor. E é dessa maneira que Deus vai ver que você está sendo honesto. Deus vai ver que você está sendo sincero. E Ele vai trabalhar na sua vida. Não adianta você ir para Deus com falsidade. Ele sabe o seu coração. Ele sabe o meu coração como está. Você não vá à presença do Senhor querendo enganar o Senhor. Você não vai querer fazer barganha com o Senhor. Você não vai fazer nada com barganha com o Senhor. Você tem que deixar Deus trabalhar na sua vida. Dizer assim: a partir de agora, o Senhor é que toma conta da minha vida. O Senhor é que trabalha na minha vida. O Senhor é que faz isso na minha vida. É o Senhor. Você tem que ser honesto com tudo isso. Um dos recursos que Satanás pode mais usar na sua vida, ele vai soprar: olha, você não vai conseguir nada. Você não vai a lugar nenhum, porque você é um pecador. E ele vai soprar isso no seu ouvido sempre. Na hora que você tomar uma decisão assim: Senhor, eu vou fazer a sua vontade, ele vai dizer: mas como você fazer a sua vontade, se ontem à noite você estava fazendo isso? Se ontem você estava brigando com seus filhos? Se ontem você estava maltratando a sua esposa? E você vai ter medo de ir ao Senhor. Mas, a partir do momento que você toma a decisão, realmente dizer: Senhor, é o Senhor mesmo, não tem o que o Satanás vinha falar no seu ouvido, você sai para lá, Satanás, você não tem poder mais sobre a minha vida, porque o único que tem poder sobre a minha vida é o Senhor, que pagou um alto preço por mim e por você. Esse sim é que merece o nosso respeito, é esse que merece o nosso cuidado. Quando eu tomei a decisão de servir ao Senhor,
eu tentei mudar a minha vida. E como eu tentei mudar a minha vida? Eu tentei mudar a minha vida largando tudo. Um dia eu estava indo para o trabalho e fazia poucos meses que eu tinha aceitado Jesus. E o Senhor falou no meu coração: chega no trabalho hoje e pede demissão do teu trabalho, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Antes de tomar essa decisão, chama a tua supervisora e fala para ela o amor que eu tenho contigo e de onde eu te tirei e para onde eu vou te levar. E chegando no trabalho, eu chamei minha supervisora, Kendra, e disse a ela: Kendra, o Senhor que eu sigo está pedindo para pedir demissão do meu trabalho. A partir de hoje eu não trabalho mais aqui. E ela disse: que Senhor é esse que você diz que serve, que está pedindo você sair do trabalho? Eu disse: é o Senhor que me resgatou das trevas para a luz. É o Senhor que está me tirando do mundo, das coisas erradas, para andar ao lado dele. E esse Senhor quer mudar a sua vida. E a gente conversou por volta de uns 40, 50 minutos. E ela disse: pode ir, que eu hoje entendo que Senhor é esse. E eu saí dali completamente sem nada para fazer. Liguei para a Nice e disse: olha, Deus mandou eu pedir demissão do trabalho, estou voltando para casa. E ela disse: se foi Deus, venha. A gente estava no coro nessa época, e a igreja ia cantar em Nova York, em Boston, e o pessoal ia todo mundo de carro, e tinha que pagar sua passagem. E eu disse: olha, eu não vou porque eu não tenho condições, eu estou desempregado. E eu fui orar a Deus e dizer: Senhor, quando eu era do mundão, eu tinha as pessoas que me ajudavam, meus amigos de bar, meus amigos de festa, me ajudavam. E agora? Estou desempregado. Pintou a oportunidade de um trabalho, uma pessoa me ligou e disse: Rico, tem um dono de um hotel aqui que está querendo motorista particular, e você conhece a cidade. E eu fui lá, fiz os testes com ele, tudo, nos carros dele, e ele disse: olha, muito bom, você começa a trabalhar segunda-feira. Para começar, o seu salário vai ser $800 por semana, tá bom? Eu digo: aqui não tem nada, está excelente. Mas no sábado ela me ligou, a esposa dele, disse: eu preciso que você venha aqui novamente. E eu cheguei lá, entrei no carro com ela tinha um Jaguar. E no Jaguar estava cheio de deuses no painel. E a gente dirigindo, ela disse a mim: a quem você serve? E eu disse a ela: eu sirvo ao verdadeiro Deus, ao Senhor dos Senhores. Isso aqui para mim não tem valor nenhum. E ela disse: muito obrigado, você acaba de perder o trabalho. Perdi o trabalho contente, porque eu não neguei ao meu Deus. Vim para casa triste, vim. Mas eu sabia que Deus ia abrir as portas. E o pessoal saiu na quinta-feira, ia sair na quinta-feira para Nova York, o grupo todo para cantar lá. E eu queria muito ir com isso e não podia ir. Quando foi na sexta-feira à tarde, o Josias Bezerra me ligou e disse: Rico, você quer ir para Nova York? Eu disse: eu queria, né? Mas os pessoal já foram embora. Eu disse: não, eu tenho 2 passagens de avião aqui que eu ganhei, dá para você ir nisso e você encontra com o pessoal lá em Nova York. Eu saí, depois dele cheguei primeiro que eles ainda, porque Deus honrou a minha atitude. Deus honra a sua atitude a partir do momento que você deixa Ele trabalhar na sua vida. Ele honrou.
Eu não tinha condições de ir, mas eu fui. Cantei e voltei uma semana depois. E daí para cá, Deus não tem deixado faltar nada na minha casa. Deus tem suprido toda a minha necessidade. Porque um dia eu escolhi servir a Ele. Porque um dia eu decidi deixar Ele trabalhar na minha vida. O mesmo Ele quer fazer com você. O mesmo Ele quer trabalhar com você. Ele quer trabalhar tanto com você que Ele não perdoou. Ele não pensou. E Ele deu o seu único filho, como está em João 3,16. Que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, seu único filho, unigênito, para morrer por mim e por você. Você teria condições de dar um filho seu para salvar outra pessoa? A decisão mais difícil da sua vida é entregar uma pessoa, um ente querido seu. Eu estava vendo esses negócios de campanha, essa Olimpíada de Deficientes lá, dos Paralímpicos, e vendo a história deles ali, decisão difícil que o pai tem que tomar, de cortar as pernas do filho com 20 dedos nascido, com 1 ano de idade. A dor que ele estava sentindo. Imagina Deus, quando ele entregou seu filho, para ser chicoteado, para ser humilhado, por mim que não vale nada, e por você que não vale nada. Ele não poupou nem isso, ele entregou, porque ele disse: olha, eu amo vocês, eu amo vocês, eu amo vocês, e ele tomou essa situação. Se você for vendo, eu tenho a convicção de que, na minha vida, Ele é o Senhor, Ele abençoa e Ele perdoa. No Novo Testamento, retrata Jesus Cristo como o Salvador, o Senhor do mundo. O próprio nome de Jesus significa Salvador. Conforme escreveu João nos seus últimos capítulos do Evangelho, falando dos milagres que Deus registrou na terra. Ele deixou aquilo ali registrado, para que eu e você creia no verdadeiro Deus a quem nós servimos. Ele não deixou aquilo ali à toa. Ele deixou aquilo ali para você saber que Ele te ama. E hoje é o dia de você pedir perdão ao Senhor. Hoje é o dia de você deixar Deus trabalhar na sua vida. O Senhor quer fazer maravilha na sua vida, quando você abre o seu coração e deixa Ele trabalhar. Irmãos, quando Jesus iniciou seu ministério, Ele tinha em média uns 30 anos de idade. João Batista o batizou no Rio Jordão. Esse episódio ocorreu antes de Jesus se dirigir ao deserto para ser tentado por Satanás. Depois disso, Ele escolheu 12 discípulos para andar com Ele, para acompanhá-los. Jesus realizou milagres, como a transformação de água em vinho, e também curas. A ressurreição da filha de Jairo. Também pregou ao bom samaritano. Suas parábolas, a parábola do filho pródigo. Ele fez tudo isso em 3 anos. Mas se você pegar os quatro evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, se você for lendo todos eles, você vai relatar que no 7º último dias de sua vida, no domingo anterior à sua morte, Jesus entra em Jerusalém, montado no jumento, e todos estão clamando: Hosana, Hosana. Isso antes de sua morte. Depois Jesus realiza a última ceia com seus discípulos e sai para o jardim de Getsêmani. Ali ele é traído por Judas. Jesus foi preso, julgado e condenado. Injustamente ele foi levado à morte, foi crucificado
crucificado como criminoso. E por fim, ele foi sepultado. Entretanto, no domingo seguinte, a sua tumba estava aberta e ele ressuscitou entre os mortos. E a Bíblia ainda relata que ele ficou ainda 45 dias em média na terra. E nesse tempo ele passou para que muitas pessoas o viu e o avistou. Mas ele disse uma coisa: eu voltarei. Eu voltarei. O Senhor está voltando, irmãos. Creia nisso. Deixa o Senhor entrar na sua vida. Peça perdão ao Senhor por tudo que você tem feito de errado. Confesse o seu pecado ao verdadeiro Senhor e Deus. Porque Ele vai te perdoar. E Ele vai te abraçar. Ele está voltando. Eu queria que você baixasse sua cabeça e começasse a orar. Orar ao Senhor Deus, o verdadeiro. Pai, eu estou aqui hoje porque eu mereço, eu peço o teu perdão. Não que eu mereça, mas eu preciso do teu perdão. O teu perdão pelas minhas atitudes, o meu agir, o meu falar, o meu andar, Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor me perdoe. Talvez tenha aqui alguém hoje aqui precisando desse perdão do Senhor. E se você está precisando desse perdão aqui do Senhor, levanta as mãos. A gente vai estar aqui orando com você. Eu quero orar com você. Você precisa voltar para Deus. Não adianta ficar enganando um ao outro. Você só está se enganando. Você precisa reconhecer a quem você serve. Você precisa voltar para o Senhor. Você precisa voltar para Deus. Talvez você precise de uma reconciliação hoje. E a gente vai estar orando por isso. Irmãos, o Senhor te ama. O Senhor te quer. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te louvar e agradecer porque um dia eu abri o meu coração e deixei o Senhor entrar na minha vida. E sempre eu peço perdão ao Senhor pelos meus atos, porque sou um pecador. E todo dia eu tenho um pecado contra ti. Mas o Senhor todo dia tem purificado a minha vida. O Senhor tem andado ao meu lado. O Senhor tem guiado a minha vida. E o Senhor tem me ensinado que eu preciso somente olhar para aquela cruz. Aquela cruz que o Senhor deixou o seu filho ir ali, levando os meus pecados, levando os pecados de cada um aqui, Pai. O sangue que foi derramado ali, Senhor Deus, cada gota ali eram os nossos pecados que não valiam de nada, que não valiam de nada, Senhor Deus. Mas o Senhor é misericordioso com cada um aqui. E o Senhor trabalha em nossa vida. Pai, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor vai fazer em nossa vida. Amém.